Mulheres que correm com os lobos. O veneno no rio. Há inúmeros mitos relativos à deterioração e represamento do criativo e do selvagem. Quer eles tratem da contaminação da pureza, como foi representado pela névoa nociva que se espalhou sobre a ilha de Lécia, onde eram armazenadas as meadas da vida com as quais as parcas teciam, quer tratem de histórias sobre malfeitores que tapam os poços de aldeias, causando com isso sofrimento e morte. Duas das histórias mais profundas são as atuais Diane de Florette e Manon da Primavera. Nessas histórias, dois homens, na esperança de despojar um pobre corcunda, sua esposa e sua filhinha pequena das terras que eles vinham tentando revitalizar com flores e árvores, tampam a nascente que alimenta aquela terra, provocando a destruição da família trabalhadora e dedicada. O efeito mais comum da poluição na vida criativa da mulher é a perda da vitalidade. Isso prejudica a capacidade da mulher de criar ou agir no mundo lá fora. Embora existam épocas nos ciclos da vida criativa saudável da mulher, nas quais o rio da criatividade desaparece no subsolo temporariamente, algo está se desenvolvendo do mesmo jeito. Nessas ocasiões, estamos em incubação. A sensação é muito diferente da de uma crise espiritual. Num ciclo natural, existe inquietação e impaciência, talvez, mas não ocorre jamais uma sensação de que a alma selvagem esteja morrendo. Podemos saber a diferença através da avaliação da nossa expectativa. Mesmo quando nossa energia criativa está envolvida num processo longo de incubação, nós ainda ansiamos pelo resultado. Sentimos os estalos e ondulações dessa nova vida que gira e zumbi dentro de nós. No entanto, quando a vida criativa morre porque não estivemos cuidando da saúde do rio, a situação é inteiramente outra. Sentimos-nos exatamente como o rio que morre. Sentimos a perda de energia, sentimos-nos cansadas. Não há nada rastejando, incomodando, levantando folhas, refrescando, aquecendo. Nós nos tornamos turvas, lentas de um modo negativo, envenenadas pela contaminação ou por um refluxo e estagnação de todas as nossas riquezas. Tudo dá a impressão de estar poluído, impuro e envenenado. Como pode a vida criativa da mulher ser poluída? Esse enlameamento da vida criativa invade todas as 5 fases da criação: a inspiração, a concentração, a organização, a implementação e a manutenção. As mulheres que perderam uma ou mais dessas fases relatam que não conseguem pensar em nada de novo, de útil ou que desperte a sua empatia. Elas se veem facilmente perturbadas por casos de amor, pelo excesso de trabalho, pelo excesso de lazer, pela fadiga ou pelo receio de fracassar. Por vezes, elas não conseguem dominar a mecânica da organização e seus projetos acabam espalhados por aí em centenas de lugares, aos pedaços. Às vezes, os problemas se originam da ingenuidade da mulher acerca da sua própria extroversão. Ela acha que, ao fazer alguns movimentos no mundo exterior, realmente fez alguma coisa. Isso equivale a fazer os braços de alguma coisa, mas não as pernas nem a cabeça, e considerá-la pronta. Ela se sente necessariamente incompleta. Às vezes, a mulher tropeça na própria introversão e quer simplesmente que as coisas existam só porque ela deseja. Ela pode acreditar que basta pensar que a ideia é suficientemente boa e que não há necessidade de nenhuma manifestação externa. Só que ela se sente despojada e incompleta do mesmo jeito. Todas essas são manifestações de poluição no rio. O que está sendo fabricado não é a vida, mas algo que inibe a vida. Outras vezes, ela sofre agressão por parte daqueles que a cercam ou das vozes que lhe soam na cabeça.
O que você faz não está bem certo. Não é bom o suficiente. Não é suficientemente isso ou aquilo. É pretensioso demais, ínfimo demais, insignificante demais, demora demais. É fácil ou difícil demais. Isso equivale a derramar cádmio no rio. Há uma outra história que descreve o mesmo processo, mas emprega um simbolismo diferente. Na mitologia grega, há um episódio no qual os deuses determinam que um grupo de aves chamadas Hárpias deverá punir um indivíduo conhecido como Fineu. Cada vez que a comida de Fineu é servida magicamente, o bando aparece voando, rouba parte do alimento, espalha a outra parte e defeca sobre o resto, deixando o pobre homem com uma fome extrema. Essa poluição literal também pode ser compreendida em termos figurados como uma fieira de complexos internos à psique, cuja única razão de ser consiste em atrapalhar. Essa história é decididamente um temblon, uma história de arrepiar. Ela nos dá arrepios de reconhecimento, já que todas nós passamos por isso. A síndrome das Hárpias destrói através do menosprezo aos nossos talentos e esforços, e através de um diálogo interior de enorme depreciação. A mulher propõe uma ideia, e a Hárpia caga sobre ela. A mulher diz, bem, acho que eu devia fazer isso e aquilo. A Hárpia responde, que ideia idiota, ninguém vai ligar para isso. É ridiculamente simplista. Ora, ouça o que lhe digo. Suas ideias são todas estúpidas. As pessoas vão rir. Você realmente não tem nada a dizer. É assim que a Hárpia fala. As desculpas são outra forma de poluição. De escritoras, pintoras, bailarinas e outras artistas, ouvi todo tipo de desculpa inventada desde que a Terra esfriou. Bem, um dia desses vou arranjar tempo para o meu trabalho. Enquanto isso não acontece, ela se mantém numa depressão sorridente. Estou ocupada. Consigo um tempinho aqui e ali para escrever. Ora, escrevi 2 poemas no ano passado. E terminei um quadro e parte de outro nos últimos 18 meses. A casa, as crianças, o marido, o namorado, o gato, o bebê precisam de minha total atenção. Vou conseguir me dedicar ao meu trabalho. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, não consigo encontrar tempo, não consigo criar tempo. Não posso começar sem ter os melhores e mais caros instrumentos ou experiências. Simplesmente não estou com vontade agora. Ainda não estou com a disposição de ânimo certa. Só preciso de pelo menos um dia para conseguir. Só preciso de uns dias para conseguir. Só preciso de algumas semanas comigo mesma para conseguir. Eu só... O rio em chamas. Já na década de 1970, o rio Cuyahoga, em Cleveland, ficou tão poluído que começou a pegar fogo. A corrente criativa poluída pode, de repente, irromper num fogo tóxico que queima não somente o combustível no lixo do rio, mas incinera também todas as outras formas de vida. Um excesso de complexos psíquicos em atividade ao mesmo tempo pode causar um dano imenso ao rio. Complexos psicológicos negativos se erguem e questionam seu valor, sua intenção, sua sinceridade e seu talento. Eles também lhe enviam mensagens no sentido de afirmar inequivocadamente que você deve trabalhar para ganhar a vida, fazendo coisas que a deixam exausta, que não lhe permitem nenhum tempo para criar, que destroem a sua vontade de imaginar. Alguns dos castigos e das sabotagens preferidos dos complexos malévolos perpetrados contra a criatividade das mulheres giram em torno da promessa feita ao self da alma de que terá tempo para criar em algum ponto no futuro remoto, ou da promessa de que, quando tivermos alguns dias livres, a agitação afinal começará. Isso é tolice.
O complexo não tem nenhuma intenção semelhante. É apenas um meio de abafar o impulso criativo. Pode acontecer que as vozes sussurrem: só se você terminar o doutorado, sua obra será decente. Só se você for elogiada pela rainha. Só se você receber o prêmio tal. Só se sua obra sair na revista tal. Só se. Essa atitude de condicionar o impulso criativo equivale a entupir a alma com alimentos que não nutrem. Uma coisa é receber qualquer tipo de comida. Outra, bem diferente, é ser realmente nutrida. Com enorme frequência, a lógica do complexo é extremamente falha, muito embora ele tente convencê-la do contrário. Um dos maiores problemas do complexo criativo está na acusação de que não importa o que você não esteja fazendo, não irá dar certo porque você não está raciocinando com lógica, não está sendo racional. O que você fez até agora não era lógico e, portanto, está fadado ao fracasso. Em primeiro lugar, os estágios básicos da criação não são lógicos e nem deveriam ser. Se o complexo conseguir interromper seu avanço com essas alegações, você estará nas mãos dele. Diga-lhe que se cale ou que vá embora até que você tenha terminado. Lembre-se, se a lógica fosse tudo o que há no mundo, certamente todos os homens cavalgariam de lado. Já vi mulheres cumprindo longos expedientes em empregos que desprezam só para poder comprar objetos caríssimos para a casa, o parceiro, os filhos, enquanto deixam em segundo plano outros talentos consideráveis. Já vi mulheres insistindo em limpar tudo dentro de casa antes de poder se sentar para escrever, e todas sabemos que há algo de curioso na limpeza doméstica. Ela nunca termina. Um jeito perfeito para paralisar uma mulher. A mulher precisa ter o cuidado de não permitir que o excesso de responsabilidade ou de respeitabilidade roubem o tempo necessário para os seus êxtases, improvisos e repousos criativos. Ela deve simplesmente fincar o pé e dizer não a metade do que ela acredita ser seu dever. A arte não foi feita para ser criada somente em momentos roubados. A dispersão de planos e projetos, como se pela ação do vento, ocorre quando a mulher tenta organizar uma ideia criadora, e esta, de certo modo, não para de ser espalhada, ficando cada vez mais confusa e desorganizada. A mulher não controla a ideia de um modo mais concreto porque, mais uma vez, não tem tempo para fazer todas as anotações e organizá-las. Ou pode ser que ela esteja sendo requisitada por tantas outras coisas que acaba perdendo o fio da meada e não consegue voltar a ele. Pode também acontecer de o processo criador da mulher ser mal compreendido ou desrespeitado pelos que a cercam. Cabe a ela informar-lhes que, quando ela está com aquela expressão nos olhos, isso não quer dizer que ela seja um terreno baldio à espera de que o ocupem. Quer dizer que ela está equilibrando um grande castelo de cartas de ideias na ponta de um único dedo, que está unindo cuidadosamente todas as cartas usando minúsculos ossos cristalinos e um pouquinho de saliva, e que, se ao menos conseguir levar tudo até a mesa sem que caia ou se desmorone, ela poderá trazer à luz uma imagem do mundo invisível. Falar com ela nesse momento equivale a criar um vento de árpia que, com um sopro, destrói toda a estrutura. Falar com ela nesse momento equivale a partir seu coração. No entanto, a mulher pode agir assim consigo mesma ao descartar suas ideias até que toda a animação se esgote, ao não fazer questão quando outras pessoas se esgueiram levando seus materiais e instrumentos de criação, ao cometer o simples deslize de não comprar os equipamentos corretos para executar
corretamente o trabalho criativo, ao parar e recomeçar tantas vezes, permitindo que todo o mundo a interrompa à vontade, que o projeto acaba em ruínas. Se a cultura na qual a mulher vive agride a função criadora dos seus membros, se ela parte ou esfacela qualquer arquétipo ou deturpa sua intenção ou significado, eles serão incorporados ao seu estado esfacelado nas psiques dos seus membros da mesma forma, como uma força alquebrada, e não como uma força sã, cheia de vitalidade e potencial. Quando esses elementos prejudicados acerca de como permitir a vida criadora e de como promovê-la são ativados dentro da psique da mulher, é difícil ter um insight mínimo quanto ao que está errado. Estar dentro de um complexo é o mesmo de estar dentro de um saco preto. Ali dentro é escuro. Não conseguimos ver o que nos capturou. Só sabemos que fomos apanhadas por alguma coisa. Dessa forma, ficamos temporariamente incapazes de organizar nossos pensamentos ou nossas prioridades e, como animais presos dentro de sacos, começamos a agir sem refletir. Embora a ação sem reflexão possa ser útil ocasionalmente, como no princípio que diz que a primeira ideia é a melhor ideia, nessas circunstâncias ele não se aplica. No processo de criação envenenado ou paralisado, a mulher oferece ao belo self da alma comida de mentirinha. Ela tenta ignorar a condição do espírito. Assim, ela consegue frequentar um semináriozinho aqui, um cursinho ali, arranja um tempinho para ler mais adiante. Mas, no final das contas, falta a substância. A mulher não está enganando ninguém, a não ser a si mesma. Portanto, quando esse rio morre, ele já não tem sua correnteza, sua força vital. Os hindus dizem que sem Shakti, a personificação da força vital feminina, Shiva, que abrange a capacidade de agir, se torna um cadáver. Ela é a energia vital que anima o princípio masculino, e o princípio masculino, por sua vez, estimula a ação no mundo. Vemos, por conseguinte, que o rio precisa apresentar um equilíbrio razoável entre suas poluições e suas purificações, ou tudo resultará em nada. No entanto, a fim de proceder dessa forma, o ambiente imediato precisa ser propício e acessível. É fato que, quanto menos disponíveis os elementos essenciais, como alimento e a água, o abrigo e a segurança, menores serão as opções. E, quanto menores as opções, menos criativa será a vida, pois a criatividade prospera nas combinações inúmeras e ilimitadas de todas as coisas. O hidalgo destrutivo na história é a parte profunda mais imediatamente reconhecível da mulher ferida. Ele é seu ânimos, o que faz com que ela se esforce, não para criar. Muitas vezes ela não consegue sequer chegar a esse ponto. Mas, sim, para obter uma permissão inequívoca, um sólido sistema interno de apoio para que crie à vontade. Espera-se que um ânimo saudável se envolva com o funcionamento do rio, e é assim que deve ser. Ele é o auxiliar que observa para ver se é preciso fazer algo. Na história de La Llorona, porém, ele assume o comando, impedindo a nova vida essencial. A mulher tem, então, um número cada vez menor de opções criativas. O ânimos conquista o poder de mandar na mulher, de depreciar seu trabalho. Isso ele consegue através da destruição do rio. Examinemos, em primeiro lugar, os parâmetros do ânimos em geral. Passaremos em seguida à compreensão de como a vida criativa da mulher se deteriora quando ocorre uma influência negativa do ânimos, bem como ao que ela pode e deve fazer a respeito.
A criatividade deve ser um ato de nítida consciência, um ato que reflita a clareza do rio. O espírito é o homem do rio. Ele é o encarregado, é quem cuida da água e a protege.